Isaías 40, de 21 a 31. Ok? Todo mundo abriu aí? Então vamos, eu farei a leitura, vocês acompanhem, irmãos, por favor. Isaías 40, de 21 a 31. Olha o que Deus pergunta por meio do profeta. O profeta fala, mas é Deus falando ao povo por meio dele. Então Deus diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, texto maravilhoso esse de Isaías 40, de 21 a 31, e a gente começa com lembrando aqui o nosso tema, né? Dessa sessão maior que vai até o 42:17. Nós estamos no 40, no final do 40 agora. Até o 42:17, esse aqui é o tema. Ó. Deus é o consolo do mundo. Você vê aí, né? Olha, os que confiam no Senhor, eles não se cansam. Eles enfrentam dificuldades, mas o Senhor é a força deles. Faz do fraco forte, do cansado dá a ele força. Então, nisso tudo, Deus é o consolo. Nós nos consolamos nele, no poder que vem dele sobre nós, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas lidas desta vida. Introdução. Nós vimos em Isaías 40, de 12 a 20, que o profeta estabeleceu que há apenas um Deus verdadeiro, só um Deus verdadeiro, e que os ídolos são nulos. Nós vimos isso na comparação de Deus com os ídolos. Os ídolos são feitos por mão humana. O artífice faz um ídolo que não balance. Mas Deus criou todas as coisas, o universo. Mas o ídolo tem que ser criado pelo homem. Mas quem criou o homem? O próprio Deus. Então Deus é incomparavelmente superior aos ídolos. Agora, Isaías, nesse trecho que a gente leu, insiste que há importantes lições a ser aprendidas a partir do conceito de um mundo criado por Deus. A raiz dessas lições está na doutrina de que o Deus Criador, que no Antigo Testamento dá origem a tudo, mantém tudo, controla tudo em operação e dirige tudo para o objetivo designado. Então Deus, o Criador, a raiz das lições que a gente tem que aprender nesse trecho que a gente leu, é que o Deus Criador deu origem a tudo, mantém tudo, controla tudo em operação e dirige tudo para o objetivo designado. A insistência sobre a incomparabilidade de Deus é absoluta, ou seja, não tem ninguém como ele. Ninguém é como Deus, ok? Quando Isaías termina de falar o que nós lemos aqui, não temos dúvida acerca de sua teologia. O Santo, é o título que Isaías usa para Deus, é o único soberano do céu e da terra. Ok? Então ele criou o mundo, ele sustenta o mundo, ele opera no mundo e ele dirige o mundo
para o fim, para aquele propósito último, que ele mesmo estabeleceu, que é a glória dele e o bem-estar do seu povo. Então Isaías insiste em que Deus é o único soberano do céu e da terra. Portanto, nós vamos ver que acreditar no Deus Criador é ter a certeza da segurança em seu mundo. Ou seja, irmãos, veja só que isso aqui é importante. O mundo é de Deus. Quem criou o mundo, quem sustenta o mundo, quem mantém o mundo, quem dirige o mundo é Deus. Então nós não só devemos, como podemos ter segurança no mundo de Deus. Então nós não estamos no mundo que é dirigido pelo acaso, que nós não sabemos o nosso futuro, que nós não podemos esperar nada de bom no nosso futuro. Não, nós estamos no mundo de Deus. Esse mundo é de Deus. E Ele o governa. Ele governa a história. Então nós podemos ter a certeza da segurança enquanto estamos aqui. E mais ainda, e saber que o presente e o futuro estão seguros nas mãos do Senhor. Então nós vivemos, não é no mundo apenas, nós vivemos no mundo de Deus. Este mundo é dele. E ele o dirige, governa, para aquele propósito último que nós falamos, que é a glória dele e o bem-estar espiritual de nós, que somos seu povo. Ok? Nós vamos ver isso aqui hoje. É isso que, essa lição aqui, que é a mais importante do texto de Isaías 40, de 21 a 31. Nós estamos vendo então a estrutura da sessão do capítulo do nosso trecho hoje, mas já vimos que Deus é o único Criador, já vimos que a deidade é diferente do ídolo e a idolatria por isso é condenável, é loucura. Hoje nós veremos o supremo governo e autoridade do Deus, Deus e a sua criação, como ele mostra esse governo na criação e como ele fala sobre o desânimo do povo e como ele está pronto para renovar as forças do seu povo, porque ele é o Deus supremo e ele é o Senhor da criação. Então o povo está inserido nessa criação e Deus cuida desse povo, que ele tem aliança com ele na criação. E por isso o povo não pode andar desanimado, não deve, e deve ser renovado pelo poder de Deus. Vamos então começar com supremo em governo e autoridade, 21 a 24, olha aí. Olha que Deus, o que o profeta diz. Ele chama o povo, lembra que o povo está onde, irmãos? Quem se lembra? O profeta está se dirigindo ao povo que está onde? Agora, a partir do capítulo 40, está em que local geográfico? Babilônia. E eles são lá o quê? Cativos, né? Estão sofrendo lá o cativeiro. Aí olha o que o profeta diz a esse povo. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? É interessante aqui, irmãos, que o profeta Isaías não apela para a revelação natural. Ele não diz assim, olha, acaso vocês não estão vendo a criação? Vocês não estão contemplando o poder e a sabedoria de Deus na criação? Ele não apela para a revelação natural. Ele apela para a revelação especial, para aquilo que Deus falou, para a palavra de Deus. Tanto que diz, vocês não ouviram? Olha lá, acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Então é a palavra. Porque se fosse a revelação natural, a criação, vocês não veem, mas vocês não ouvem? Vocês não ouviram? Não ouvis? Então é a palavra de Deus. Então, ou seja, o que nos dá certeza, o que nos revela que Deus é o Senhor do mundo, não é o mundo em si propriamente. Embora o mundo testemunhe a glória de Deus, a criação testemunhe a glória de Deus. Mas aquilo que nos dá certeza, aquilo que nos revela que Deus que criou esse mundo é a palavra dele. É a palavra dele. Se não fosse o pecado, se nós não tivéssemos caído em pecado, a raça humana, nós olharíamos para a criação e nós reconheceríamos a mão de Deus na criação e daríamos glória a Deus pela criação. Mas por causa do pecado, nós não conseguimos ver a mão de Deus na criação. E adoramos a criatura no lugar do Criador. Então é preciso, João, que haja uma revelação especial para nós, que nos mostre aquilo que nós não conseguimos ver por nós mesmos. E a Bíblia é essa revelação especial. A Bíblia vem dizer, olha, aquilo que você vê foi Deus que criou. Aí no princípio, criou Deus os céus e a terra.
E aí o Espírito Santo nos confirma essa verdade que Deus revelou a nós. A verdade que nós ouvimos. A palavra. Então a primeira coisa é, para você deixar o desânimo e você ser renovado, a primeira coisa que Isaías diz, você tem que ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que lembrar da revelação dele. Você tem que ir à Bíblia. Lá que está a palavra que nos renova. O salmista vai dizer, né? Se não for a tua palavra, eu já teria caído há muito tempo. Se não for os teus mandamentos, se não for o conhecimento de Deus. Então é a Bíblia que nos dá segurança. O que Deus nos fala aqui é que nos dá segurança. Então Isaías diz aqui, acaso vocês estão abatidos aí na Babilônia? Vocês estão duvidosos? Vocês não sabem? Vocês não ouviram? Ok? Deu para entender? E aí veja, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou seja, Isaías, ele tinha pregado ao povo pré-cativeiro, de que Deus os levaria para a Babilônia. Não foi a Babilônia que chegou lá contra a vontade de Deus e tirou o povo de Deus ali, e Deus não pôde fazer nada porque estava com as mãos amarradas. Não, Isaías disse, Deus vai julgar vocês, Deus vai corrigir vocês, Ele vai levar vocês para a Babilônia. Por isso que Isaías diz, vocês não ouviram essas coisas desde o princípio, vocês estão desanimados aí, mas Deus está no controle. Ele disse que faria isso. Não é porque vocês estão sofrendo que Deus não está no controle. Então diz aí, por acaso isso não foi anunciado a vocês desde o princípio? E não é verdade? Nós ouvimos, nós estamos na igreja, né? Durante a semana, os domingos nós estamos aqui pela graça de Deus, e nós ouvimos constantemente que Deus é soberano, que Deus dirige a nossa vida, que nem o fio do cabelo, nosso cabelo, né, cai da nossa cabeça sem que Deus, não é? Só que nós insistimos, quando nós passamos por tribulação, de esquecer tudo isso. Nós parecemos que nunca ouvimos isso. Não é verdade? A tribulação chega e nós começamos a nos ansiar, a ficarmos ansiosos, a duvidar, a questionar, a achar que tudo vai dar errado. E nós ouvimos domingo após domingo que Deus é soberano, que Deus tem controle, que nós passamos por provações sim. Ele nunca disse que nós não passaríamos, mas que enquanto passamos a mão dele dirige essas coisas. Aí Isaías diz, vocês não ouviram? Não vos foi anunciado desde o princípio? Por que vocês duvidam? Vocês deviam descansar. Deus está com vocês aí. Mesmo que Ele esteja corrigindo vocês, mesmo que vocês estão sendo provados, a mão dele está aí. E é um Deus que ama vocês, apesar de serem pecadores. Deus ama o seu povo. Deus vai guardar vocês. E ele está dizendo aqui. E ele vai dizer assim, ou não, versículo 21, final, ou não atentaste para os fundamentos da terra. E aqui a ideia de que Deus criou esse mundo, a ideia de fundamentos da terra é aquilo que é a origem, né? Ou seja, pensem na origem. O que explica a origem do mundo? É o Big Bang que explica a origem do mundo? Porque a ciência, né, ciência moderna, vai dizer que é o Big Bang que criou o mundo, a grande explosão. Mas de onde surgiu a grande explosão? De onde surgiu a essência daquilo que veio a entrar em combustão, ou sei lá, o que é o processo, que deu uma grande explosão? Da onde veio o Bang? O Big Bang? Da onde veio o Bang? Como ele surgiu? A ciência não tem resposta para isso. E outra coisa, nós sabemos que a lei, por exemplo, né, nós temos leis aí, né? A lei da entropia, da desordem, do caos, da bagunça. Ou seja, nós não estamos evoluindo, o mundo não está evoluindo, o mundo está se desgastando. Então a teoria da evolução não cabe, ela não explica. Porque o que acontece conosco é que nós envelhecemos, nós não evoluímos. Nós vamos ficando mais fracos. Ou seja, a ideia de que no princípio era organizado, no princípio tinha ordem, no princípio toda a energia foi colocada, e agora é desgaste. Não é evolução, a lei diz isso, a lei da ciência fala essas coisas. Então Isaías diz, vocês atentaram para os fundamentos da terra? Você vê sabedoria na criação? Uma explosão causou essa sabedoria, toda essa ordem. Caos pode gerar ordem? Caos gera ordem? Ordem pode gerar caos.
Basta você lembrar aí, os jovens aí, do quarto de vocês. Né? Vocês vão lembrar que, aí vocês vão saber que ordem pode virar caos. Você arruma o quarto na segunda, na sexta-feira ele tá um caos. Mas você não pode esperar que o seu quarto desarrumado na segunda, sem ninguém meter a mão nele, se de sexta-feira tá todo organizado. Não vai acontecer. Mas é isso que a ciência moderna diz. Que de um caos, de uma explosão, tudo veio a ser ordem. Então Isaías diz, pensem nessas coisas. Essas coisas colaboram para a verdade, elas estão de acordo com a verdade, que Deus criou o mundo. E se Deus criou o mundo é de Deus. E nós podemos e devemos ter segurança no Deus do mundo, no qual nós vivemos. Ok? Mas veja só, continua o versículo 22. O Senhor, olha só o que diz, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar. A ideia aqui, né, assentado na abóboda dos céus, né? Quando a gente olha, a perspectiva aqui, não está falando do globo terrestre, né? Isaías não está falando do globo terrestre. A perspectiva é do homem que olha os céus como nós vemos. Então você sai para a rua, você olha, parece que é uma redoma. Você acompanha do início, do oeste, né? E vai até o leste, o céu parece uma abóboda, assim, né? A redondeza, assim, aquela semi. A ideia, e Isaías diz, Deus está assentado ali. A ideia de que Deus não pertence à criação, mas os céus são um trono dele. Ele não está dentro, ele está assentado na abóboda. Ele está assentado sobre a redondeza da terra. Então Deus não pertence à criação. É aquele negócio de, Deus é a natureza, Deus está na árvore, Deus está nos animais, tudo é um pouco de Deus. Isso é heresia, isso é falso ensino. Deus é distinto da criação. Isaías vai chamar Deus de santo. Ou seja, alguém que é separado da criação, mas ao mesmo tempo governa a criação. E a ideia, né, algo que para nós assim é a ideia dos céus, né, que fala aí, eles é quem é que estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. A ideia da imensidão do céu, né, para nós não tem fim, mas para Deus é como uma tenda que ele monta. Né? Um autor disse que os céus são como uma teia, os céus para Deus são como uma teia de aranha para o aço. Os céus para Deus são como uma teia de aranha para o aço, ou seja, são como nada, algo que Deus governa, algo que Deus estende. Para nós é algo inexplorável, algo que não se acaba, não tem fim. Mas para Deus é como a sua tenda que ele monta para habitar. E aí veja, o versículo 23. Então olha, veja só, Deus é o criador do mundo, e nós ouvimos isso desde o princípio. Deus, ele está assentado, ele está fora da criação, mas ele age na criação. Olha aí, versículo 23, alguém leia, 23 e 24. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Está vendo que Deus está agindo na terra? Ele é o Criador, ele não faz parte da criação, mas está assentado sobre ela, mas ele intervém, ele age, ele não está só como um adorno, um enfeite, é alguém sentado num trono lá que não faz nada, enquanto aqui embaixo é um caos, e Deus está lá no lugar dele. Não, ele é santo, separado de todas as coisas, é o único, mas ele ao mesmo tempo age na criação. Daí a ideia de os verbos aí, reduz, ele torna, veja aí, né? É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade, está vendo ele agindo? Então os príncipes, os juízes, aqueles homens dentre nós que são os mais destacados, que são empossados para fazer algo. A ideia de príncipes e juízes são aqueles que executam, decidem e executam, né? É o poder legislativo e executivo. Eles decidem e executam. E nós respeitamos esses homens, devemos, né? Mas a ideia de que parece-nos eles soberanos.
Eles decidem tudo. A nossa vida está nas mãos desses homens. Mas o texto vai dizer que Deus, lá de cima do seu trono, ele reduz a nada os príncipes. E ele torna em nulidade os juízes. Então a ideia aqui não é que Deus é contra a ordem. Não é que Deus é contra a justiça, porque ele reduz os príncipes a nada. Ele torna em nulidade os juízes. Não é que Deus não gosta da ordem. Mas a ideia de Isaías é que esses homens destacados entre nós, diante de Deus, comparados a Deus, são como nada. Para nós, eles podem decidir a nossa vida aqui. O que eles decidem lá em cima, eles mexem aqui embaixo. Mas comparados a Deus, eles são como nulidade, são como um vácuo. A ideia é de que nada que eles decidam pode frustrar os planos de Deus. Então a gente fica preocupado hoje em dia, né? Há muito debate político, né? Em questão de decisões de um Supremo Tribunal Federal, o que podem fazer. E nós nos lembramos dessas coisas. Isaías quer nos lembrar, olha, sosseguem, fiquem tranquilos. Não quer dizer que você não possa se expressar, né? Olha, concordo, não podia. Não é isso. A ideia é, ainda que a vontade, numa primeira instância, desses magistrados prevaleçam, diante de Deus, o que eles fazem é como nada. É como nulidade. O que eles fazem só pode colaborar com o plano de Deus. Lembra quando Pilatos e Herodes se juntaram contra Jesus Cristo? Para o entregarem, né? Fizeram as pazes para irem contra Jesus Cristo. O apóstolo vai dizer em Atos que eles não fizeram nada mais nada menos do que tudo que Deus havia ordenado, porque o filho dele estava ordenado que o filho dele fosse entregue. O próprio Jesus diz, eu vim para essa hora, ou seja, a hora da cruz, e tudo que os juízes decidem colaboram para o plano de Deus. O que Judas fez, por mais que havia ódio no seu coração, impiedade, paganismo, tudo que ele fez no seu ódio contra Cristo, na sua insensibilidade pagã, tudo aquilo estava de acordo com o plano de Deus para entregar o seu filho. Então os homens agem, sim, com a sua vontade, com a sua responsabilidade, mas por trás disso está a mão de Deus controlando todas as coisas, contra as decisões dos homens mais importantes da terra. Então, olha só, versículo de número 24. Gente, eu tô num olha só. Já falei com o Daiane. Eu tô num olha só de carioca já. Olha só, eu tô desse jeito. Eu tenho que falar assim, ó, aqui, ó, que é mineiro. Aqui, ó. O mineiro fala aqui, ó, né? Olha só, aqui, ó. Então vamos lá. Irmãos, versículo 24. Mal foram plantados esses magistrados, príncipes e juízes, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Então hoje você vê a posse de uma autoridade, você vê a posse de um magistrado, mas eles permanecem até quando Deus permite. Até quando Deus permite. Você vê lá a rainha Elizabeth, né, que agora faleceu recentemente. As pessoas brincavam dizendo que o príncipe Charles ele ia morrer e não ia ser rei, né? Ele ia morrer e não ia ser rei. Porque e o reinado dele, a princípio, será um reinado curto. Então imagina o príncipe Charles fazendo projeções quando ele era mais novo. Do que ele faria como rei, como ele destilaria, como ele seria honrado. E Deus sustenta a mãe dele, sustenta, e ele vai ficando velho, e a coisa não chega. Deu para entender? Os homens fazem planos, mas é o Senhor que dirige. A pessoa permanece muito tempo ou pouco, se o Senhor quiser. Eles mal foram plantados e como um sopro, a ideia de sopro é juízo, né? O sopro de Deus. A ideia é como um sopro vem um julgamento divino. Lembra de Herodes lá em Atos 2, né? Atos 12, diz que Herodes parecia um deus, né? O povo saudava como Deus. Aí ele pegou um verme, a ideia de que ele foi, né? Um verme, comeu todo o intestino dele. Morreu. Porque Deus diz que o anjo do Senhor o feriu com o verme. Ele morreu. Aquela glória toda.
Então é Deus que decide, né? As pessoas que estão aqui hoje, assim, é conosco também, né? Nós seres humanos, assim, nós mal acabamos de entrar no palco da vida, já estamos indo embora. Mal nós acabamos de entrar. Você começa a colher os frutos do seu trabalho de uma vida toda, você está indo embora já. Ou seja, assim é conosco. Da brevidade da nossa vida. Mas Deus nos guarda, ainda assim. Agora vamos lá, olha só. Vamos aqui, ó. 25 e 26, Deus e a criação, olha aí. A quem, pois, pergunta o Senhor, me comparareis para que eu lhe seja igual? Ou seja, visto isso, visto que eu sou o Criador, que eu estou separado da criação, mas eu intervenho na criação, eu dirijo a história, eu tiro reis e coloco reis, eu torno príncipes em nulidade e juízes da terra. Visto isso, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Quem é como eu? Pergunta Deus. Aqui, diz o santo. A palavra santo, a ideia de distinção, a ideia de descreve a unicidade de Deus. Deus é único, é incomparável. Isaías, aliás, usa o termo santo, né? O santo dos santos, né? O santo Deus. E aí, versículo 26. Levantai ao olho, diz Deus ao povo, né? Na Babilônia, os judeus na Babilônia. Levantai ao alto os olhos e vede. A ideia é olhar para o céu, né? Quem criou essas coisas? Essas coisas aqui são o exército das estrelas. As estrelas do céu. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nossa, doutrina é vida, né? Eu me lembro que quando eu comecei a viajar de avião, primeira vez que eu viajei de avião, eu estava fazendo uma viagem de Salvador para São Paulo. Estava saindo de Salvador para ir ao seminário, começamos os estudos lá em São Paulo. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Aí eu lembro direitinho, a empresa era a Passarelo. Lembram? Passarelo? A gente ficou com tanto medo, teve uma turbulência, a gente ficou com tanto medo que a gente chamou de passamedo. Vou viajar de passamedo. Mas eu lembro que teve uma turbulência no voo e a gente fica com medo mesmo. Mas uma coisa que me confortava, e até hoje me conforta, hoje eu tenho... Você vai andando mais de avião, né? Eu não ando tanto, mas você vai andando mais, e você vai vendo aquilo. E uma coisa que eu fiz que me tranquilizou muito foi ver o mapa aéreo. O mapa aéreo me tranquilizou muito. Quando eu olhei o tanto de avião que está lá na mesma hora no céu. Você fala, gente, é muito seguro. De vez em quando cai. Assim, né, o pessoal fala a verdade, é mais risco andar de carro do que de avião. É mais risco, né? Tem muito acidente de carro do que de avião. É claro, né? Proporcionalmente também a gente sabe que é muito carro, né? Mas enfim, uma coisa que me dava segurança é saber que o Senhor era o dono do céu. Eu pensava nisso. Se você tem medo, que quem governa aqui em cima é Deus. E nada vai acontecer comigo ou com esse avião que ele não queira. A mão dele é como se a mão dele estivesse guiando o avião daqui. Sei lá. E se o avião tiver algum problema, é porque Deus tem um propósito nisso. Eu tenho que estar preparado para ele me chamar dessa forma. Agora, nada vai acontecer sem que Deus queira, porque ele é Senhor dos céus também. Então, a doutrina é vida. Doutrina é para essas coisas. Para segurança no mundo de Deus. Ok? Tem pessoas que têm medo, né? Medo. E o medo, às vezes, que é irracional, porque já chegam... Não, você tem que confiar em Deus. Né? Confiança em Deus, a doutrina serve até quando a gente vai andar de avião e outras coisas mais. Então, a ideia aqui é que o povo da Babilônia, os babilônicos, era um povo que adorava as estrelas. Haviam deuses e deusas que eram referentes, que tomavam o nome de astros, né? A lua, o sol, assim como o culto cananeu também. Os cananitas também adoravam o exército dos céus, Mateus. E a ideia de Deus diz assim, olhem para cima. Ou seja, eu, o Senhor, é que governo essas estrelas, esses astros. Sou eu que criei. Não são esses deuses da Babilônia. Eu conheço as estrelas pelo nome. É interessante que os pagãos dão nome aos deuses, né? De acordo com as estrelas. Deus Sol, Deus Lua. E dão nome às estrelas.
E Deus diz, eu é que sei o nome delas. Eu conheço todas elas e as chamo pelo nome. Estou mostrando o senhorio dele. Ele fala aí, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma dessas estrelas vem a faltar. Ou seja, as estrelas não são deuses. São criadas por Deus e obedecem ao mando dele. Então, horóscopo, a astrologia, olha lá, a lua com essa posição aqui, o seu dia vai ser assim. Essas coisas são falsas. Não é o sol que decide a minha vida, não é a estrela, as estrelas que decidem, é o Deus criador no mundo dele. Ok? Ele criou essas coisas. E ele é poderoso para nos conduzir no mundo dele. Vamos terminar? Aí agora Deus dá uma palavra para que eles não se desanimem mais e que sejam renovados. Então, deu para perceber aí? Eles estão abatidos na Babilônia, eles estão duvidando se Deus é Deus mesmo, se os deuses verdadeiros são os da Babilônia. Aí Deus diz, olha, eu criei essas coisas, eu criei o mundo que vocês veem, foi eu que criei. Mas ao mesmo tempo eu estou separado de tudo isso, eu sou o santo, distinto. Mas apesar de ser o santo e distinto, habitar no alto trono dos céus, eu interajo, eu intervenho, eu realizo a minha vontade, eu tiro reis, eu coloco príncipes, eu anulo juízes. Então vocês podem ter segurança. Quem é que vocês podem comparar a mim? Quem é o meu igual? Vocês já ouviram algo assim? Olha, não é poderoso isso? Vocês já viram alguma religião propor algo assim? Que Deus vocês se comparam comigo? Você vê o problema das religiões é explicar o mal, as catástrofes, a falta de argumento que as pessoas têm, das mais variadas seitas, de lidar com dificuldades. E Deus diz, sou eu que faço essas coisas. Eu tenho domínio sobre essas coisas. A vontade do homem é a responsabilidade dele de fazer o mal, mas eu tenho um plano nisso. Eu sou soberano de fato. Quem vocês podem comparar comigo? Que doutrina pode ser comparada com a minha? E é verdade. Como Paulo diz, né? Levante-se aí o sábio deste século, o inquiridor. Apresente algo melhor, né? As pessoas que criticam o cristianismo, ok. Vocês querem, então, dizer que... Agora, levante-se, apresente algo melhor para colocarmos no lugar. E a pessoa fica lá, só sabe problematizar. Então, diga algo para nós vivermos. Você que é tão iluminado. A quem vocês me compararão? Para que eu seja igual? Diz o incomparável, o santo, o distinto. E aí olha a palavra de animação aqui que Deus dá, né? Olha, a ideia é, por que vocês estão desanimados? Olha aí, versículo 27, alguém leia. Depois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Até aí, Luísa, obrigado. Então, a pergunta de Deus ao povo, por meio de Isaías, é: por que dizes, ó Judá? Por que vocês falam essas coisas? O meu caminho está encoberto ao Senhor, ou seja, ele resolveu não se importar. Por que você está dizendo isso? Deus não se importa comigo. E diz mais: o meu direito lhe passa despercebido, ou seja, a minha causa, Deus não ouve a minha causa. Eu estou orando a ele, eu estou angustiado, o meu direito, ele não me defende, não se preocupa. Então a pergunta de Deus é: por que você está dizendo isso, ó Jacó? É interessante que, Gil e Carla, Jacó aqui é usado propositalmente. Por quê? Porque você lembra de Jacó lá em Gênesis capítulo de número 32, quando nós pregamos até nesse texto recente? Quando Jacó, ele indefeso, se encontra com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, e ali indefeso luta em oração, e Deus o fortalece. Diz assim, ó, você não mais será chamado Jacó, mas será chamado Israel. Daí Jacó e Israel aqui. Por que falas assim, ó Jacó, ó Israel? Porque a ideia de que Deus pode fazer o indefeso e fraco forte, como fizeram Jacó. O Jacó que estava assim, já tinha medo do irmão Esaú, tinha despedido suas riquezas, sua família, estava sozinho, não tinha ninguém, e estava com medo de morrer, e ele sai renovado do encontro com Deus. Então a ideia de Deus faz do fraco forte.
Então por isso que ele usa aqui Jacó e Israel. Então não diga assim, o meu caminho, Deus não se importa comigo. Não diga isso. E quantas vezes a gente fala isso, né? Deus não se importa, Deus não ouve. E a ideia aqui do versículo 28 é, não sabes, não ouviste, de novo a ideia, né? Vocês não lembram o que foi pregado, que vocês ouvem, né? Aqui parafraseando aqui, né? Domingo após domingo, né, na igreja, vocês não lembram, não conhecem ainda, não conseguiram compreender o que ouviram? Que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, ou seja, que Ele não desistiu do seu povo, que Ele não foi vencido, só porque vocês estão passando esse aperto, que Ele mesmo disse que vocês passariam. Vocês não sabem que Ele não se cansa, não é que Ele foi vencido. E aí vem uma palavra poderosa e diz assim, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A ideia aqui é, você não tem como você entender os caminhos dele. Tem coisas que você não entende, mas isso não significa que Deus se cansou de você. Que Deus te abandonou. Por mais que você não entenda os caminhos dele. Porque os caminhos dele não podem ser esquadrinhados. Não podem ser sondados. É ele que sonda. Não somos nós que sondamos a ele. É ele que nos sonda e nos conhece. Mas os caminhos de Deus são caminhos misteriosos. Nós cantamos, né? Tem um cântico bonito, né? Misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha pelo temporal e o vento e o mar são teus. Estás no oculto a trabalhar, muito certo, sem falhar, no oculto. Seus intentos faz valer quão grande é o seu poder. Então, e o cântico chama, né? Deus que é misterioso, né? O Deus misterioso. Porque Deus é assim. Quem é que pode esquadrinhar os seus caminhos? Quem que pode entender? Lembra de Jó? Jó só entendeu no final, e olha lá, né? Muita coisa ele não entendeu. Jó mesmo nunca teve acesso à conversa de Deus com Satanás. Deus nunca contou para ele. Mas Jó pôde ver Deus face a face do cuidado dele nos caminhos de Jó. Deus cuidou dele. E agora Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu sei que tu cuidas de mim. Apesar de eu não entender todos os seus caminhos. Porque essa é a briga de Jó, né? Por quê? Por que está acontecendo isso? Mas Deus estava lá. Deus nunca se cansa. Ele não dorme. O Senhor Jesus Cristo é a maior prova disso, né? Tudo que o nosso Senhor passou, todas as dores, mas Ele nunca deixou, como Filho Santo de Deus, de crer em seu Pai. Nunca, jamais. Jamais se entregou àquele que julga retamente. Confiou em seu Pai e foi exaltado. E foi exaltado porque confiou. E aí veja, versículo 29, faz do forte ao cansado, né? E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, Calvino vai dizer que, comentando esse verso de número 29, que é somente aqueles que sentem e admitem sua debilidade, são aqueles que podem valer-se da dádiva de Deus, de ele dar força a estes mesmos. Então, só aqueles que se encontram debilitados e têm ciência da sua debilidade é que podem ser agraciados com a dádiva de Deus dar força a eles. Então, às vezes, Deus nos cerca, né, em situações que nos abatem, para que nós sejamos abençoados. Por que isso está falando? Ele faz do fraco forte, do cansado ao cansado, ele multiplica as forças. Então Deus às vezes nos enfraquece, por assim dizer, ou nos cansa, mas é para nos fazer abençoados. Então às vezes você espera algo, mas a coisa não vem. Então parece que Deus está te cansando, né? Mas o que Ele quer é te levar a uma bênção preparada. E não só isso, a bênção é em si, e essa é a maior bênção, é em si você ter uma força vinda de Deus que não se cansa. Daí a ideia final. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Força acrescentada sobre força. Você já viu gente assim? Eu já conheci crente assim. Que é uma pancada a cada dia. Mas há uma força nele que não se explica. Você já viu isso? Se qualquer outra pessoa estivesse passando por isso, tinha abandonado tudo, tinha largado tudo. O que dá força a essa pessoa? O que faz com que ela persevere?
O que faz com que ela continue crendo em Deus? Eu lá em Belo Horizonte tinha uma irmã muito querida, tem uma irmã ainda lá muito querida. E ela era casada, quando ela se casou, ela não era convertida, nem o marido. E depois ela se converte, o marido continua não convertido. E o marido, assim, era um marido terrível. Terrível, 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 terrível. A maltratava, ela era carinhosa com ele, ela cuidava, ela é enfermeira. Cuidava dele, ele saía para beber, caía na rua, machucava. Ela chegava cansada em casa à noite. E ligavam para ela: ó, seu marido tá caído aqui. Tal, e roubaram o dinheiro dele, viu? Dinheiro dela para pagar as contas deles. Por causa da bebedeira dele, era roubado deles. E aí ela ia lá, pegava ele na rua, colocava ele, ia arrastando. E ele ia xingando ela no caminho. E ela chegava em casa e dava banho nele. Isso era repetidas vezes, tá? Isso não era um dia, não. Eu fiquei lá em São Paulo, pastoreando a igreja há 11 anos. Isso era repetidas vezes. Repetidas vezes. E eu olhava aquela senhora, aquela irmã, sempre na igreja, sempre alegre, e eu ficava querendo entender. Aí Deus nos explica aqui. Mas os que esperam no Senhor, e a espera aqui não é espera assim, é de ficar ali de braço cruzado, ver o que Deus faz. Porque a gente entende espera assim, vou orar, mas Deus faz o que quiser. Não é isso. A espera aqui é uma completa, presta atenção nisso, irmãos, uma completa dependência de Deus e uma disposição em permitir que Deus decida os termos. Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso, mas o Senhor sabe, seja feita a tua vontade. Me dê força para passar por isso. Faz do cansado forte. Aumenta a minha força. Mas eu não vou definir os termos. O Senhor faz a sua vontade. É isso. Os que esperam assim, eles renovam as suas forças. Porque eles sabem que Deus, o Deus do mundo, está dirigindo a vida deles no mundo. E nada sairá contrário à vontade de Deus. Então eles têm renovado as suas forças. E a ideia de sobem como águias é a seguinte. A ideia é que eles ganham como se fossem asas. E as pressões da vida não os amassam na terra. Porque eles escapam disso. Porque as nossas dores na vida, as nossas tribulações querem nos esmagar. Mas os que esperam no Senhor sobem como se tivessem asas de águias. Eles não são esmagados. E aí, para terminar, olha só esse final. Eles correm e não se cansam. Caminham, eles sobem, voam como asas da águia. É importante aqui lembrar do voo das águias. Eles com asas, como águias, sobem. Eles correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Você percebe a princípio uma falta de lógica no movimento aqui? Eu lembrei, quando eu era mais novo, bem mais novo, eu gostava muito dos filmes do Super-Homem, né? Ou do Superman. Você lembra que o Superman, quem viu o desenho, né? Acho que o Superman é um herói conhecido de todos, né? Ele via um perigo, alguma coisa. Então ele estava andando e ele pressentia um perigo e ele começava a correr. Ele entrava num beco e começava a tirar o terno e aí ele voava, certo? Não era assim? Ele andava, ele corria e ele voava. Só que o movimento aqui é o contrário. Eles voam, eles correm, eles andam. É o contrário. Tinha que ser andam, correm, voam. Mas é o contrário. E por que isso, o contrário? É porque a ideia aqui é de que a confiança que nós devemos ter em Deus não é uma explosão, mas algo perene, como andar. Não é aquela explosão da corrida e o pulo, mas pelo contrário, termina com o andar na presença de Deus constante, confiando nele. Então não é uma questão de um dia eu estar muito confiante, uma semana eu estou. Não.
é durante a vida, é no caminhar ordinário, é no andar com o Senhor, confiando sempre nele. O que nós aprendemos aqui? Deus Todo-Poderoso criou, sustenta, controla e dirige todas as coisas para o fim por ele desejado, a saber, sua glória e o bem-estar espiritual e físico do seu povo. Afinal, nossos corpos hão de ressuscitar na vinda de Cristo. Então não é só o bem espiritual que Deus cuida, é por fim o físico também. Ele cuida de tudo. Nós aprendemos que nós podemos e devemos depositar toda a nossa esperança em Deus, agindo na certeza de que nada pode frustrar os seus bons planos. Nós vamos confiar, esperar nele, agindo, vivendo, crendo nele, fazendo o que é bom, fazendo o que agrada a ele, na certeza de que enquanto fazemos isso, nada pode frustrar o bom plano dele a nosso respeito. E por fim, nós aprendemos que o Deus Todo-Poderoso se importa conosco e nos auxilia em nossas fraquezas. Faz do fraco forte e ao cansado acrescenta força. Ele se importa com a nossa fraqueza. Ele se importa com os nossos sofrimentos, nos concedendo força para suportarmos nessa caminhada as lutas diárias. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.